outro postulante ao título, Fortaleza, visita o Vitória, que já encaminhou bem a permanência na Série A, às 6h30 no Barradão. É um jogo que vai ser transmitido com exclusividade pelo Premier, porque o Sport TV abriu mão, né? Era originalmente dele na tabela, mas eles mudaram para transmitir também o Palmeiras e Botafogo da terça-feira passada. Vai ficar exclusivo do Premier, uma pena, né? Que eles ficaram com o Vasco e Atlético Goianiense no sábado. Esse jogo me parecia bem melhor. E por que parece melhor? Porque o Fortaleza ainda tem chance de ser campeão brasileiro, ainda é possível, matematicamente, ser campeão. E o Vitória, como você bem falou, encaminhou a permanência. Se não tivesse tomado aquele gol contra, né, diante do Botafogo no sábado passado, lá no Rio de Janeiro, poxa, eu acho que o Vitória, encaminhando, como diz o nome, vitórias, poderia até sonhar com um G8 se o Botafogo for campeão da Libertadores. Mas aí já ficou difícil, né? Não tem mais condição agora. Acho que com esse empate aí, esses 2 pontos perdidos fizeram a diferença. Você vê, precisaria torcer pro Botafogo, mas não vai ter muita chance porque o Botafogo tirou esses 2 pontos que ele estava ganhando até então. E é um jogo legal, Marinho, porque eu acho que vai consolidar a força do Nordeste, como eu coloquei aí no nosso GC, na nossa tarja. O Vitória, se ele conseguir mais alguns pontinhos, ele vai permanecer na Série A. Nós tivemos no fim de semana passado a conclusão da Série B, com os acessos do Ceará e do Sport, e mantendo o Vitória na primeira divisão, como o Fortaleza está garantidíssimo até na Libertadores. O Bahia está ali em oitavo, tá, vai para a Libertadores ou não vai, mas vai jogar a Série A. Nós teríamos pela primeira vez nos pontos corridos 5 times do Nordeste na primeira divisão. E isso é fundamental para melhorar o equilíbrio do campeonato. Não é o ideal, evidentemente ainda não é, mas quando você tem mais times da sua região, são menos deslocamentos, menos viagens e mais deslocamentos e mais viagens para uma galera aqui do Sudeste, né, especialmente Rio, São Paulo, que viaja pouco, né, em comparação com as equipes nordestinas. Então, pode ser uma consolidação. Acho que o Vitória está se encaminhando para ficar na Série A mesmo, de um momento histórico. Eu só não sei, e isso é para a gente debater ao longo dos próximos meses, se vai ser uma coisa sustentável para o Nordeste, porque os times precisam mostrar força para ficarem todos na primeira divisão, e na Série B do ano que vem, né, se o Vitória evidentemente ficar na A, eu acho que nunca aconteceu isso. Um time só do Nordeste, o CRB. Tem times do Norte, Paysandu, Remo, Amazonas, tem 3 times de Goiás, Atlético Goianiense, Goiás, Vila Nova, uma porrada de gente de tudo quanto é lugar, mas do Nordeste vai ter só o CRB. Então, essa galera foi toda para a Série A, tem um monte na Série C e ficou um vácuo ali na Série B. Então, espero que o futebol do Nordeste consiga manter esses 5 times no ano que vem na Série A também. Não só disputar, mas manter e, quem sabe, né, trazer uma galera da Série C para a Série B para dar uma melhorada nisso aí. Vamos que vamos, então, com esse Vitória e Fortaleza que o Premier transmite com exclusividade, Marinho. O que o Fortaleza pode pensar ainda para o Brasileirão? O Fortaleza precisa de uma combinação muito rebuscada, digamos assim, para ser campeão, né? Vamos colocar na tela o que o Fortaleza precisa fazer para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Ele tem que vencer os 3 jogos, o Vitória, o Atlético Goianiense e o Inter, tá? Além disso, ele tem que torcer para o Botafogo perder 2 jogos, os 2 que restam, torcer para o Palmeiras perder ao menos um jogo e para o Inter empatar o outro jogo que tem, que é contra o Botafogo, contra o Flamengo. Um desses jogos o Inter tem que empatar. É só contra o Flamengo, porque o Botafogo precisa perder. Ah, isso, exatamente, perdão. O Botafogo precisa perder todos, então o Inter tem que ganhar do Botafogo e empatar o jogo contra o Flamengo. É isso aí para o Fortaleza ser campeão. É uma combinação, vamos combinar, né? É cá entre nós. É uma combinação muito, 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 muito difícil de acontecer. Se acontecer, olha, eu quero no mínimo uma semana de feriado lá para o Fortaleza. No mínimo uma semaninha de festa, um carnaval, sabe, prorrogar o carnaval, pelo amor de Deus, se acontecer tudo isso, meu galo, olha, tem que ter uma sorte do tamanho do mundo. Mas, de qualquer forma, independente de acontecer ou não, a campanha do Fortaleza é muito boa. E eu queria aproveitar esse gancho para dizer que eu acho, sinceramente, que existe um preconceito muito grande contra times do Nordeste. A competição começa, já se coloca os nordestinos como postulante a cair. É sempre assim. Ah, vai ser campeão esse, aquele, tem os grandes ali, os grandes de Rio, São Paulo, os mineiros, os gaúchos e tal. Nunca se dá nada pelos nordestinos. E o Nordeste está crescendo muito, os projetos estão melhorando muito. O futebol do Nordeste tem uma torcida maravilhosa em vários clubes. Então é legal demais perceber a boa campanha que faz o Fortaleza. Vai ser legal de volta o Ceará, de volta o Sport, o Bahia também, que agora é SAF, é do Grupo City. Então eu quero aqui fazer esse elogio ao Fortaleza e a todos os nordestinos. Estou aqui torcendo para o sucesso de vocês dentro de campo, tá?
pode não ganhar do Inter na última rodada, tá? Ponto, deu, parou. Dentro de campo, o Mancuso, ele tá suspenso, ele desfalca o Fortaleza, o Pedro Augusto tá lesionado e também não joga. E o elogio aos nordestinos, evidentemente, também vale pro Vitória, né? Não vale só pro Fortaleza, que o Vitória da Bahia também é nordestino. Só para não dizerem, tá falando aí, esqueceu do Vitória. Não. Vitória conseguir ficar, e eu quero dar a seguinte informação, Alan, o Vitória não tá mais olhando para baixo, ele tá olhando para cima, ele tá olhando para a Sul-Americana, para calendário de competição internacional. Pode botar a classificação para nós, porque para calendário de classificação para competição internacional. Tá ali em amarelinho a classificação para a Sul-Americana e o Vitória tá ali, postulante a uma vaga. Daí tem a condição de abrir mais vagas e tal, né, que acontece. O Vitória está na luta por uma vaga na Sul-Americana, que é uma competição internacional importante, legal demais para esse tipo de clube que está em ascensão, que promete seguir assim. Né? A situação do Vitória na classificação está ali em 12º com 42 pontos. Na verdade, a gente tem 6 vagas na Copa Sul-Americana e vai abrir mais uma com o título do Botafogo, que abre mais uma vaga para o brasileiro, evidentemente, porque aí o Bahia iria para a Libertadores, ou o Galo, que está em 10º, campeão da Libertadores, também abriria uma vaga a mais. Então até o 14º vai jogar, né, a Copa Sul-Americana, que seria até o Grêmio ali. E o Vitória, obviamente, está com essa chance. Só que, como eu falei, se ele tivesse vencido o Botafogo com 44, ele estaria olhando muito mais para cima, estaria olhando para o Bahia, para o Corinthians e para o Cruzeiro, para tentar uma vaga de Libertadores ainda com um estirão na reta final. Então é muito legal, eu fico muito feliz. O Vitória, quem pegar os onde assistir, que a gente falava no começo do ano, a gente não dava ele como de certo, vai cair, porque ele fez um grande estadual, ele não perdia em casa, a gente ficou decepcionado vários meses aqui com a campanha do Vitória, a gente queria mais, e ele apresentou esse mais, um belo trabalho do Carpini na reta final, e que vai deixar o Nordeste no ano que vem com 5 times na primeira divisão. Você falou, claro, as pessoas continuam olhando, mas quem olha para Fortaleza e Bahia ainda, e olha como candidato a rebaixamento, não vê futebol, né? Não tá olhando os investimentos que estão sendo feitos. O Ceará e o Sport eu até entendo, porque quem vem da Série B normalmente é candidato a cair. Né? Então o Mirassol, os caras já estão dando de bandeja que ele vai fazer 22 pontos e vai ser rebaixado. O que eu li essa semana sobre o Mirassol é assim, é um absurdo. E o do Santos ninguém fala, né? Que o Santos também precisa se provar. Porque subiu na Bacia das Almas ali. Foi a menor pontuação de um campeão e 4 pontos de diferença do campeão para o quinto. Né? Ninguém fala do Santos, que também vai ter que se provar na primeira divisão no ano que vem. Então, que legal ver isso. E já dando meu palpite, o Vitória ganha esse jogo, encaminha de vez a permanência e vamos ter 5 times do Nordeste. Eu vou no empate, viu? Vou dar uma de Alan Simon e vou no empate. Acho que Vitória e Fortaleza empatam